Olá você, seja bem-vindo ao Ideias Radicais e vamos discutir o possível e provavelmente iminente rebaixamento do rating da dívida do Brasil. O que é isso, o que isso significa, para onde isso vai e se isso é o apocalipse ou não. Então, se você andou acompanhando as notícias econômicas, você sabe o que está acontecendo. Se você não está acompanhando, deixa eu dar um resumo. Sabe tudo? Fudeu. Então, basicamente é isso. O que acontece é que o Brasil reportou um déficit nas contas fantástico, recorde, recentemente no primeiro semestre. A nossa inflação está disparando, os impostos estão... A gente está com uma coisa que é frustração fiscal, que é quando o governo achou que ia arrecadar isso e na verdade arrecada isso. A meta de superávit foi arregada, era 1,15, ia para cair para 0,4, de repente o governo saiu e falou, não, é 0,15, ou seja, quer dizer que vai dar mais ou menos menos 1%. As estimativas de inflação estão disparando, as estimativas de qual vai ser o tamanho da retração da economia brasileira estão subindo, quer dizer, estão indo para baixo, né? Cada vez está mais tendendo a menos 2%, não? Uma retração de 2%, blá, 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 o barco afundou e isso pode causar, na verdade é estranho que não tenha causado ainda o rebaixamento da nota da dívida brasileira. Que porra é essa? Seguinte, o que é... Primeiro, você tem a dívida brasileira, tá? O Brasil gasta mais do que ganha, tem que fazer dívida. Como que você faz dívida? Você emite títulos. O que é um título? É um papel dizendo, te devo. E esse papel está acordado que você vai me emprestar R$1 milhão agora, digamos, e eu vou te pagar R$1 milhão mais uma certa quantidade de juros daqui 10 anos. Isso é um título de dívida de 10 anos. Eu não vou entrar na tecnicalidade disso, mas só para você entender de maneira geral, é assim que dívida é contraída. A questão aí é os juros. Porque quando você é um investidor, quando você vai tomar dívida, você vai dar dinheiro para outros países para depois receber, você quer saber qual é o risco de eu tomar um calote? Qual é a qualidade da dívida desse país? Esse país pode me pagar bem, pode não, pode me enrolar, eles podem ter que rolar isso, como é que vai ser isso? E para a maioria dos investidores é muito difícil você ficar avaliando país por país por país por país. Então existem agências que fazem a avaliação da qualidade da dívida de países. Moody's, SP são as maiores e vamos ficar por aí. O ponto é, essas agências existem. De maneira geral, elas dividem o investimento, a qualidade do investimento, a qualidade da dívida de um país em investimento e zoeira. Então é investimento e especulação. Investimento é, você muito provavelmente vai ser pago, dá para confiar, isso dá retorno. Especulação é, bom, você empresta para os caras e depois você vê o que vai acontecer. E o Brasil tá ali no pau da goiaba para cair pro especulação, para cair pro zoeira, para cair pro não invista aqui. E quanto mais baixo você está na nota, lembra dos juros? Quanto mais baixa a sua nota, maior os seus juros. O que é o juro nesse título da dívida? O juro é o risco de você dar um calote no cara. Não é exatamente esse número, mas ele aumenta conforme o seu risco subir. Ou seja, se eu vou emprestar R$1 milhão para a Suíça, eu sei que eles vão me pagar. É como se eu tivesse feito um depósito. Eu sei que eu ponho o dinheiro lá e ele vai voltar direitinho, beleza. Então, a Suíça vai me pagar juros muito baixos. Por quê? Porque, todo mundo confia. Todo mundo sabe que está tudo bem, não tem risco. Então várias pessoas querem emprestar para a Suíça, ou para Inglaterra, ou para os Estados Unidos, ou para a Coreia do Sul, países que têm uma nota de crédito muito boa. Então eles não precisam atrair, é como se fosse assim, eles são os bonitinhos da festa. Eles não precisam ficar ali tentando chavecar a galera. É só ficar parado que os outros vêm. Agora, você tem países que estão na zoeira, tipo Brasil, Turquia, Rússia, Argentina, umas coisas feias assim, que eles precisam oferecer uma taxa de juros maior para atrair investidores. Pensa assim, se você tem um país que tem uma economia instável, que está zoeira, que o sistema político é meio bagunçado, em que aparentemente todos os políticos estão sendo presos por um esquema de corrupção, meio que abala a tua reputação, né? Meio que suja a tua reputação no parquinho um pouquinho. E qual que é a consequência disso? A consequência disso é que o país tem que oferecer taxas de juros maiores para atrair investidores, para atrair pessoas que falam, tome o dinheiro e depois você me paga. Conforme essa taxa de juros sobe, tomar dinheiro emprestado fica mais caro, o que
dificulta o que faz com que fique mais difícil para o governo fechar as contas. Porque antes o empréstimo de 1 milhão, que custava 1 milhão e 200, agora custa 1 milhão e 400. Só que não é em milhão, o governo lida em bilhão e em trilhão. Então, se a nota é rebaixada, fica mais difícil para o governo brasileiro tomar empréstimos. Você tem menos investidores querendo vir, você tem caras querendo cobrar mais, e de repente manejar a dívida fica uma coisa mais complexa e mais cara. Agora, quando você já tem um problema de não conseguir fechar o seu orçamento e de repente o que você paga de juros acabou de subir, você tem um problema maior. Então, o Brasil tomar uma rebaixada de rating é pesado, e é muito pesado esse rebaixamento de nota pode ser muito pesado para a economia brasileira. E, junto com a nota brasileira, vão as notas das estatais. O Brasil tem muitas empresas estatais, não sei se você ficou sabendo, e de maneira geral o rating da dívida delas, que também é avaliado, está atrelado à dívida do país, porque se é uma estatal e é do país, é mais ou menos a mesma coisa. Então todas essas empresas vão ter dificuldade em conseguir crédito. Então todas elas vão ter dificuldade em fazer novas obras, em investir, em pagar suas contas, especialmente as que estão em déficit. E as empresas que estão no Brasil vão junto também, mesmo as privadas não vão necessariamente junto igualmente, mas elas acabam tomando o sarrafo de resto, né, que sobrou, acaba passando em todo mundo, pega quem não tem nada a ver com o negócio também. Então é pesado na economia como um todo. O que é fantástico é que o Brasil não foi rebaixado ainda. Porque, vou lá e eu citar a Veja, mas tem um artigo muito bom na Veja em que os caras apontam: por que o Brasil não foi rebaixado ainda? Porque os nossos índices são piores do que países como a Rússia e a Turquia, que estão no grau de especulação. Então por que a gente não está lá ainda? Na verdade a gente não devia estar preocupado que o rebaixamento vai acontecer. A gente devia estar pensando: puta, tá tudo bem que os caras estão tendo paciência com a gente. Isso é grave, isso é muito grave, e é um rebaixamento meio iminente. É meio difícil dizer o que vai acontecer. Instabilidade política, instabilidade econômica, um discurso do governo que fala da meta e fala de não ter meta, mas daí dobra a meta, sabe? Esse tipo de pau de bosta, que daí os investidores e os avaliadores olham e falam: peraí, tá todo mundo bêbado nesse país? Sabe? Esse tipo de coisa assim. Vem cá, presidente de vocês está usando crack? Porque ela emagreceu um monte e tá falando merda, então... E pelo jeito não consegue fechar as contas, então claramente tá usando crack, alguma coisa assim, não pode ser. Agora, isso pode ter lados bons também. Mas é o apocalipse, não sei o que. Não, primeiro que não é o apocalipse, a coisa pode ficar muito pior. E se a gente tomar um rebaixamento, a gente pode tomar uma promoção depois, se as coisas melhorarem. Não é uma coisa permanente, é uma nota que flutua. Então, a gente pode ser rebaixado agora, mas se a gente organizar a festa, até o fim do ano a gente pode voltar para o grau de investimento ainda. É bem possível esse tipo de coisa acontecer. A Grécia está conseguindo voltar a ter um rate de investimento, ou estava conseguindo pelo menos, até toda essa zona dos Cipiras, mas eu não quero entrar nesse assunto agora. O ponto é, isso pode ser bom porque ajuda a derrubar o governo. O problema agora do Brasil é muito grande em credibilidade. A gente tem uma equipe econômica que não pode fazer nada, um governo que fala uma coisa, aí fala outra, aí fala que não é nem isso nem aquilo, muito pelo contrário. Não tem como você saber isso. Se você tem finalmente uma crise, isso acaba somando nas coisas e a gente sai com esse governo e entra um governo novo que fala: não, nós vamos ser responsáveis, nós vamos tomar essas medidas, a gente vai contratar essas pessoas para gerir nossa economia e esse é o novo plano. E as agências de rating olham e falam: ok, não, tá, vamos dar uma chance para vocês. Isso pode ser bom. Isso pode ser o que, às vezes, é aquele bater no fundo do posto que você precisa para subir de novo. E como eu falei, é meio que inevitável. Na verdade, é meio surpreendente que isso não tenha acontecido ainda. E o importante de entender também disso é que o mercado não perdoa. Você pode ter políticos presos que ainda vão ser julgados, você pode ter uma política econômica que ainda vamos ver, você pode ter um monte de coisa acontecendo que ainda está incerta. Agora, o mercado não é restrito por isso. A Bolsa de Valores, os credores do Brasil, as agências de risco, elas não são burras, elas não são bobas. Elas olham para isso tudo e punem. Elas olham para... Lembre na eleição de 2014. Quando a Aécio subia, a Bolsa subia, porque as pessoas pensavam: opa, tem chance esse país. Quando a Dilma despontou, a Bolsa falou: olha, então tá, tchau, né? Se vocês querem cometer suicídio econômico, a gente vai embora. Então, o mercado já puniu o Brasil. Como eu falei, é estranho que o rating não tenha caído ainda. Mas o mercado já puniu o Brasil. A nossa Bolsa de Valores já tomou uma paulada gigante por causa disso. As nossas empresas, os investidores já fugiram do Brasil
por causa disso. A gente já foi punido e ainda está sendo punido. O rating a queda do rating seria mais uma formalidade de certa forma e uma concretização do agora é realmente sério, mas você já sabia que era sério antes. Então, tem uma hora que você tem que perceber que tem que mudar a política e essa é a hora. Vamos ver o que acontece, a situação está evoluindo muito rapidamente, é chato fazer esses vídeos de economia nesse aspecto, mas vamos ver no que dá.